Fala pessoal, estamos de volta, hein? Com um vídeo para vocês aí. Hoje nós vamos falar sobre multa autossuspensiva. Você sabe o que é uma multa autossuspensiva? Você sabe quais são os efeitos de uma multa autossuspensiva? Existem muitas verdades e muitos mitos envolvidos nesse assunto. E eu vou te contar depois da vinheta. Multa autossuspensiva é aquela que por si só pode ensejar a instauração de um processo de suspensão do direito de dirigir. E por que isso? No CTB existem as infrações leves, médias, graves e gravíssimas. Contudo, existem as infrações gravíssimas que trazem mais perigo ao trânsito. E por isso, além do valor mais alto da multa, também existe o fator da suspensão do direito de dirigir. E falando em suspensão, já vamos para o primeiro mito. Não existe suspensão automática da CNH ou suspensão imediata da CNH. Isso é mito. Toda suspensão do direito de dirigir só pode ser aplicada após a decisão final de um processo administrativo, em que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório do condutor. Portanto, se você levou alguma das infrações autossuspensivas, a verdade é que sua CNH pode ser suspensa, porém, somente depois de toda a tramitação do processo administrativo. Antes não tem como, não existe então a suspensão automática ou imediata da CNH, beleza? Outro mito muito comum é quando a gente escuta falar sobre a multiplicação dos pontos da multa autossuspensiva. Eu vou te explicar por quê. Não existe multiplicação de pontos. O que existe na nossa lei de trânsito, no nosso CTB, é a multiplicação do valor da multa. A multiplicação de pontos não existe. Toda multa autossuspensiva ela é gravíssima, ou seja, ela é de 7 pontos, tá? Só que quando você leva uma multa autossuspensiva, isso não quer dizer que essa multa foi multiplicada por 3 e você somou 21 pontos. Isso é mito. As multas autossuspensivas, por si só, já têm a força para instaurar o processo de suspensão. Não precisa o condutor somar 20 pontos ou mais, ou muito menos essa pontuação vai se multiplicar por 3 para somar 21 pontos. Não tem necessidade. A multa autossuspensiva, por si só, já enseja a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Como exemplo clássico a uma multa autossuspensiva, nós temos a multa de bafômetro ou a multa de recusa ao teste de bafômetro. Essas infrações são gravíssimas, de 7 pontos, porém são autossuspensivas, então por si só, elas já geram o processo de suspensão da CNH. Ou seja, se você for autuado por recusa ou por ser flagrado no teste do bafômetro, se você for processado e condenado, a sua penalidade vai ser de 12 meses de suspensão, certo? Por quê? Porque essa multa ela é autossuspensiva. Os 7 pontos dela não precisa se somar com mais nenhuma outra para somar 20 ou mais, e eles também não se multiplicam por 3. Somente aqueles 7 pontos já dão início ao processo de suspensão da CNH, pois assim está na lei. Agora, explicando melhor para vocês, o que multiplica na verdade não é a pontuação, como eu já falei, isso é mito. O que multiplica é o valor da multa. E essa multiplicação do valor não tem nada a ver com a multa ser ou não autossuspensiva, pois tem multa que o valor é multiplicado e ela é autossuspensiva, mas também temos infrações que o valor é multiplicado e ela não é autossuspensiva. Vamos aos exemplos. Novamente falando sobre a multa do bafômetro, prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, como nós falamos, ela é uma multa autossuspensiva, certo? Porém, o valor dela é multiplicado. Ela é uma multa gravíssima e o valor dela é multiplicado por 10 vezes o valor. Sendo assim, o valor de uma multa gravíssima é de R$ 293,47. Multiplicando esse valor por 10, ficamos com o valor de R$ 2.934,70.
Antes de beber e dirigir, pense bem, que esse valor pode sair do seu bolso. Agora vamos ao exemplo de uma multa que o seu valor é multiplicado, porém ela não é autossuspensiva. A multa de transitar sobre calçadas, prevista no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. É uma multa gravíssima, soma 7 pontos, não é autossuspensiva. Lembra do valor da multa gravíssima? R$ 293,47? Multiplica por 3, nós temos o valor de R$ 880,41. Antes de você sair por aí andando por cima de calçadas, pense bem, esses R$ 880 pode sair do seu bolso. A verdade sobre as multas autossuspensivas é o seguinte: se você foi autuado, se defendeu e perdeu, você vai ter o seu direito de dirigir suspenso. Mas eu quero lembrar vocês de uma coisa que eu bato sempre na mesma tecla. Multa autossuspensiva nada mais é do que uma multa. E até a decisão final do processo administrativo de suspensão cabem várias defesas, tanto no que diz respeito aos recursos de multa, quanto no que diz respeito ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Pessoal, existem várias multas autossuspensivas, beleza? E para o vídeo não ficar muito extenso e nem muito cansativo, eu deixei a lista de todas elas na descrição do vídeo. Basta você acessar, dar uma lida que você fica inteirado sabendo de todas elas. Também vou deixar uma lista com os valores das multas e os seus valores quando eles multiplicam, beleza? Lembrando que os valores multiplicam por 3, por 5, por 10, por 20 e até por 60 vezes. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, principalmente quando eu falei sobre os mitos das multas autossuspensivas. O primeiro mito, que não existe a suspensão automática ou imediata da CNH, e o segundo mito é que a pontuação nunca multiplica, sim, o que multiplica é o valor das multas. Beleza? Curtam a Helptran nas redes sociais, nós estamos no Face, no Insta e no YouTube. Ajude-nos compartilhando esse vídeo para que esse conteúdo possa alcançar várias pessoas. E lembre-se, pessoal, se você levou uma multa autossuspensiva, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um especialista no assunto. Porque se você procurar o especialista no momento certo, com tempo para fazer os recursos, a chance de você perder o seu direito de dirigir é mínima, beleza? Então é isso aí, consulte sempre um especialista. Valeu!